queridos amigos telespectadores. É com grande alegria que colocamos no ar mais um programa O Lenho Verde. Lembrando a todos que o programa Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Um espaço para que nós, espíritas, possamos levar a todos o espiritismo de uma maneira simples, como ele é verdadeiramente. Nós aqui teremos muitos convidados, pessoas que se dedicam a estudar um pouco da doutrina e tentar levar a todos cada vez mais a lugares inimagináveis através da TV e da internet, para que todos tenham acesso a entender e compreender cada vez mais a grandiosidade da doutrina dos espíritos. O convidado desta semana é o Sr. Luiz Miller. Oi, Sr. Luiz Miller. Olá, tudo bem, Rose? Que bom que o senhor aceitou o nosso convite. A gente fica muito feliz porque as pessoas que nós temos convidado para vir até o nosso programa são pessoas que estão há muito tempo na seara de Jesus, ajudando a divulgar o espiritismo. E cada vez mais nós vemos que as pessoas que estudam, elas não saem mais da doutrina espírita. Depois que a gente aprende o espiritismo e ele entra na gente, né? É verdade. Não é a gente entrar no espiritismo, é ele entrar na gente. É verdade. O Sr. Luiz Miller hoje nos trouxe, vai nos falar um pouco, do capítulo 23, que para algumas traduções está estranha moral, moral estranha. Até esse nome soa estranho, né, Sr. Luiz? Por que esse capítulo ele é tão assim difícil de entender para muitas pessoas? Pois é, Josi e amigos telespectadores, essa dificuldade se dá exatamente porque Jesus, como grande pedagogo, ele procurou passar os seus ensinos de forma gradativa. No primeiro momento, nós vamos ver de forma muito clara ele falando a necessidade de amar, a necessidade de perdoar. Isso ele não deixou velado. Ficou muito claro a importância e a necessidade da solidariedade, do aspecto caritativo, do perdoar, isso está muito claro. Mas num segundo momento ele falou por parábolas, que com o tempo, e nós espíritas sabemos que o espírito vai amadurecendo através das diversas encarnações, ele vai se habilitando a entender as parábolas, procurando atrás daquelas palavras que ali estão, daquelas figuras, a essência do ensinamento. Mas num terceiro momento, Jesus deixou para mais tarde, que é o que está acontecendo agora, as hipérboles, onde os exageros, aparentemente exageros, estão presentes. Por exemplo, é importante entender o que é uma hipérbole. Por exemplo, se você diz, estou morrendo de sede, isso é uma hipérbole que a gramática permite, aceita, porém a pessoa não está morrendo de sede, você não vai levar essa expressão na sua literalidade. Então também esse capítulo de estranha moral, nós vamos observar alguns aspectos, como quando ele fala odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, não vir trazer a paz, mas a divisão, são aspectos que Allan Kardec achou por bem chamar de estranha moral. Ela seria estranha na sua literalidade, porém, como toda hipérbole, precisa ser buscada a essência desse aspecto figurado que ali está. Então, o que nós vemos aqui quando ele fala do odiar os pais? Ele fala de que se não abandonar, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam só que condição, eu diria uma condição sine qua non. Mas aí então nós precisamos, dentro desse espírito hiperbólico, observar o conceito de família que é colocado aqui. Ele não está se referindo à família consanguínea, porque senão colidiria com o próprio ensino dele, do amar ao próximo como a si mesmo, do perdoar, todos esses aspectos afetivos que ele passou no sentido de, num relacionamento humano, o aspecto afetivo estar presente, colidiria. Porém, precisamos, dentro desse aspecto hiperbólico, observar que tipo de família ele está se referindo aqui. E nós vamos observar que ele se refere a uma família de defeitos morais que nós temos dentro de nós.
que nós precisamos identificar essa família que está, que ele chamou de pai, mãe, filhos, irmãos, etc., como sendo, por exemplo, o egoísmo é o radical. Eu diria que nessa comparação que ele fez é o pai, porque os demais defeitos morais vão aparecer como decorrência da presença desse genitor moral negativo, né? Então, egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância, mágoas, desejo de vingança, isso tudo forma uma família que está dentro de nós e que surge exatamente nos nossos relacionamentos. Porque o grande objetivo da doutrina de Jesus sempre foi, e vai ser, falar ao espírito, que todos nós, seres humanos, somos espíritos encarnados, que estamos aqui nesse plano terreno exatamente para trabalhar essas imperfeições morais, que formam essa família incrível que é preciso que elas sejam abandonadas. Que por enquanto nós estamos amando essa família de defeitos morais. Nós deixamos que o egoísmo, que o orgulho domine a nossa vida, nos dirija até. Principalmente quando nós, em função de um distúrbio emocional, deixamos com que as nossas emoções entrem num processo de efervescência. E nesse momento a nossa razão parece que ela fica obnubilada, ela fica, enfim, travada, e nós deixamos nos levar por essa emoção, que por sua vez, essa emoção, ela é produto de uma cultura materialista. Jesus apresenta uma cultura espiritualista, que hoje o Espiritismo está procurando resgatar, para mostrar a nossa verdadeira natureza, ou seja, somos espíritos, como almas agora encarnados, com o objetivo de trabalhar o espírito. E para o espírito, no espírito que nós vamos ter que trabalhar essas questões dessa família que nós criamos ao longo do próprio processo evolutivo. Ao longo do próprio processo evolutivo, nós fomos desenvolvendo o egoísmo claro, o egoísmo a gente sabe que ele precisa também ser estudado, porque ele pode ser também levado para o lado bom, no sentido de você se preocupar com a tua evolução. Mas esse egoísmo que está radicado em nós, na verdade, ele é sustentado pela cultura materialista, cuja cultura materialista horizontaliza os comportamentos, os conceitos, as convenções, elas são todas colocadas em termos horizontais. E Jesus vem verticalizar esse processo. E para verticalizar isso, ou seja, para trabalhar as questões em termos de espírito, nós precisamos observar o que está travando essa nossa caminhada. Porque nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas nós já poderíamos estar bem melhores, muito mais avançados. Mas o que está travando ainda o nosso avanço? E esse avanço, nós precisamos observar que ele vai se caracterizar cada vez mais por um bom relacionamento, que é exatamente nos relacionamentos que nós vamos ver como essa família de defeitos morais ainda nos dirige, ainda nos comanda, certo? E qual é a proposta de Jesus, né? Ele até diz assim, odiar essa família. É claro que ele não usou o verbo odiar como nós usamos hoje. Ele usou no sentido de amar menos. Mas hoje nós estamos amando mais a essa família de defeitos morais, liderada pelo egoísmo, do que a Jesus. Você veja, Inácio Luiz, o senhor está falando num sentido muito profundo. É um sentido muito profundo você compreender que há coisas no nosso eu, no nosso ego, que nós amamos demais. Exatamente, né? exatamente. Vamos dizer que o sentido simplório, porque Jesus a gente tem que estudar esse aspecto exegese que ele tem, né? Profundo. E veja que o sentido simplório, né, seria a tradução. Até Kardec diz, né, que poderia ser um erro de tradução, poderia ser, talvez Jesus não tivesse dito isso mesmo. O mais simplório dos aspectos é que odiar em grego e do aramaico
seria amar menos. Amar menos, e que dá uma conotação muito diferente. O que ele está dizendo e que o senhor está colocando para nós de uma maneira bem profunda é justamente esse apego às coisas materiais e às coisas que nos fazem mal. Com certeza. Isso depois, em cima disso que você está falando, ele vai falar aqui, ele vai falar de que assim aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Nesse momento, ele está falando exatamente do que está falando, do apego. Porque quando nós dizemos que temos, nós não somos. E a proposta de Jesus é que nós desenvolvamos o nosso ser. Nós precisamos aprender e desenvolver essa capacidade de ser, não de ter. Quem tem não é. Quem tem não é. Engraçado, né? O senhor vai falando isso. No dia a dia nós vemos isso. Às vezes a pessoa está na presidência, está na gerência, está na prefeitura e ela diz eu sou. Ela foi colocada, é um estado momentâneo. E às vezes ela se apega tanto a isso que ela já se acha que é. Com certeza. Então esse aspecto que eu falei há pouco da horizontalidade nos leva ao processo do verbo ter. A cultura materialista, ela nos incentiva a ter. Não significa que as coisas materiais nós não devamos possuí-las. Nós poderemos até adquiri-las, melhor dizendo, vamos usar o verbo adquirir, para que nós possamos usar essas aquisições para a evolução do espírito. Então, você possui elas não te possuem. Que é importante isso, nós vamos observar no Sermão da Montanha, quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Esse possuir a terra não é ter a terra, é impedir que a terra o possua. Olha só. É fantástico isso. Veja quando uma pessoa consegue compreender o Evangelho e consegue passar isso. Senhor Luiz, eu vejo que nesse capítulo ainda diz assim para largar a família, né? Esse largar a família, talvez um pouco no sentido mais prático do nosso dia a dia, o que seria isso? Na verdade, nós precisamos conceituar, como nós falamos há pouco. Jesus não estava se referindo à família consanguínea. Ele estava se referindo a essa família liderada pelo egoísmo. Certo. Depois vem o orgulho, vem a arrogância, vem os desejos de vingança, vem os sentimentos negativos, cujos sentimentos negativos impedem que nós desenvolvamos uma coisa importante chamada afetividade. Então a família, que ele, nesse caso, levando para o lado consanguíneo, Jesus está propondo que nós desenvolvamos nessa família exatamente o lado afetivo. É exatamente o contrário, é amar o pai, amar a mãe, amar os irmãos, numa proposta afetiva, não de posse. Os próprios pais, porque são os meus filhos, ou então é a minha casa. Esse processo possessivo que ainda nós precisamos pensar sobre isso, porque penso, de minha parte, que estamos um pouco distante, porque nós ainda temos aqui a questão, por exemplo, de possuir uma casa com uma gleba de terra. E para garantir isso, nós temos um cartório que registra uma escritura, cuja escritura precisa ser averbada para que isso possa ser de fato teu. Isso ainda é uma coisa do nosso nível evolutivo. E isso leva para tudo. Então tudo é o meu. Quando o André Luiz nos recomenda sempre o nosso, né? Quer dizer, então é um processo que, ao desenvolver a afetividade na família, nós vamos começar a pensar nesse aspecto afetivo nos relacionamentos de uma forma geral. Por isso que nós, por exemplo, nós dirigimos um grupo no Centro Espírita André Luiz, onde desde o começo, desde a primeira aula que nós ministramos, nós lembramos daquela expressão do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E nós estamos trabalhando isso, formando uma verdadeira família ali, onde as pessoas têm prazer em estar juntos, porque é isso que nós temos que fazer com a família nossa, a família consanguínea mesmo, né? Não nos apegar em termos de posse. Por exemplo, ao desencarnar o pai, a mãe ou o filho, como é que nós procedemos? Nós nos desesperamos
ou já temos um amor que supera aquilo, principalmente entendendo a questão da imortalidade, né? Que Jesus deixou muito claro com a lição do túmulo vazio. O túmulo vazio é uma lição de imortalidade, que depois ele aparece com a ressurreição, mostrando a continuidade da vida. Jesus começou a sua trajetória se apresentando numa manjedoura, dando o primeiro grande ensinamento, que se chama humildade, e termina com a ressurreição, mostrando a imortalidade. A lição do túmulo vazio é exatamente a imortalidade. Venceu a morte. Venceu a morte. Isso nós precisamos entender também com os nossos familiares. Porque nós vemos companheiros nossos, muitas vezes até espíritas, se desesperarem nessas circunstâncias. Ou seja, falta aquela convicção da imortalidade, da continuidade da vida. Eu diria que falta até confiança no que a gente está aprendendo, não é verdade? Com certeza, né? Mas isso a mim me passa o pouco conhecimento que muitos têm ainda sobre Jesus. Né? Eu diria assim, que até conhece, mas não confia, né? Pois é, não acreditam que aquilo tem força de lei. As palavras, né, de Jesus têm força de lei. Mas no Livro dos Espíritos está lá na questão 625 que Jesus é o nosso modelo e guia. Mas um modelo e guia, se ele tem um modelo e guia, ele precisa ser conhecido. Esse modelo e guia não é a pessoa dele, são os ensinos que ele deixou. Exato, as são os pessoas se apegam a isso, né? Claro. Elas se apegam ao modelo assim, é a roupa, é o cabelo, exatamente. é um ensinamento. São os princípios que ele deixou, que na verdade, se você observar, José, ele nos deixou princípios éticos, para que desses princípios nós possamos construir o nosso código de ética. E lembrando que ele não fez imposições, né? Absolutamente. Nenhuma imposição, né? Mas ele deixou os princípios. Claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Por ele, em cima desses princípios, do amar, do perdoar, do tolerar, e vai embora. Né? São princípios que vão garantir um bom relacionamento. E principalmente tendo como resultado o desenvolvimento do lado afetivo, que é o coração. Senão as demais coisas ficam muito teóricas. Senão é só aquele blá 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 que até todo mundo já conhece. Sr. Luiz, eu queria lhe perguntar aqui, que dentro desse capítulo, é uma coisa bem forte até dizer assim, eu não vim trazer a paz, sim, mas a divisão. Sim. Isso soa muito estranho para Jesus, né? Imagina. Você poderia explicar para o pessoal o que significa isso? Veja só, essa questão de eu não vim trazer a paz, mas a espada, ou a divisão, é muito interessante, porque, na verdade, o conceito de paz precisa ser revisto. Porque para o comum das pessoas, estar em paz é não ter problemas. Mas vejam só que incoerência, se nós estamos encarnados num plano de expiações e provas, como não encontrar problemas aqui? Haja vista que os problemas existentes são produtos do próprio Espírito que precisam ser resolvidos para que a sua evolução possa ocorrer. Então, na verdade, a paz que Jesus não veio trazer é essa paz cômoda, sabe? Essa comodidade. Não, eu agora vou ficar deitado em berço esplêndido. Não faço mais nada. Isso Jesus não trouxe. Ao contrário, se nós observarmos, a espada dele é a espada ensarilhada. O que é uma espada ensarilhada? É uma espada na bainha. Que nós vemos um grande exemplo na cruz. O que é a cruz? É uma espada ensarilhada. Observe. A cruz é uma espada ensarilhada, nos dando o exemplo de que a nossa espada precisa continuar ensarilhada. E com isso, fazer com que a espada da ação no bem, buscando essa afetividade no relacionamento, essa sim, porque é com essa que nós vamos ficar com o apóstolo Paulo, quando chega e diz, eu combati o bom combate. Aquela que é do coração. Aquela que é do coração, que vai combater o quê? Essa família negativa que está dentro de nós. Perfeito. Constituída por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por arrogância, desejo de vingança, intolerância, e vai embora, sabe? Então Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida. Você tem respostas para qualquer circunstância. Se você estudar o Cristo, os seus princípios, você vai observar, digamos, dentro de uma circunstância X, né? Complicada,
se você buscar em Jesus, o que ele estaria te dizendo? Né? Por exemplo, no momento que tiver que perdoar, Jesus falou alguma coisa sobre isso? Pedro pergunta para ele sobre o perdão. Então a resposta está lá. Claro que nós precisamos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sem limite. Né? Se alguém está te forçando uma situação, ele diz assim, olha, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe mais 1000 com ele. Então tem resposta para tudo. Né? Veja que a gente vê a perfeição e a coerência no Evangelho de Jesus. Mas está tudo perfeito. Jesus, como eu falei no início, o grande pedagogo, mas também o grande psicólogo, sabendo das nossas necessidades e do estágio evolutivo que nós estamos, aonde ele passou então esses ensinamentos de forma gradativa. Vocês vejam que agora, neste momento, entendemos que já podemos falar em hipérbole no Evangelho. Kardec já falou, está aqui, já no início do Espiritismo, da doutrina espírita, né? Mas pouco desenvolvido, nós falamos mais sobre parábolas. Né? E é engraçado ver, né, agora que o senhor está falando, e a gente vai abrindo a mente conforme vai ouvindo, que a ideia nova, ela traz uma divisão. Né? Mas não tenha dúvida. Veja que ele trazia uma ideia de perdão. Que é uma ideia nova, e toda ideia nova provoca uma resistência. Sim. E você pode ver a qualidade da ideia nova pela resistência que ela oferece, que ela gera. O Paulo tinha uma resistência tamanha, até Jesus perguntar a ele, por que me persegue? Porque veja só, uma ideia que não provoca nada a ninguém, essas ideias passam tranquilas, sabe? É como que se você está na multidão, ninguém te observa, o teu comportamento, eu diria assim, até muitas vezes é um comportamento covarde, é um comportamento que está escondido na multidão, mas quando você sai da multidão, você dá a cara para bater. Então, são aspectos muito interessantes, né, do Evangelho, que Jesus olhou isso tudo. Então, se você observar, Jesus, ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. O que nós precisamos é entender a essência do seu Evangelho, sempre lembrando que ele falou para a alma humana. Eu gosto de lembrar do atire a primeira pedra. Por que aqueles homens logo compreenderam? Porque ele falou para a alma deles e não para o cérebro. Lembrando que os mais velhos, né? Senão ele mesmo seria apedrejado. Os mais velhos foram largando primeiro, na verdade. Que tinham mais consciência mais culpada, né? Essa coisa toda. Mas na verdade isso é muito importante a gente lembrar que as palavras do Cristo, ele se dirigia ao Espírito. Eu sempre digo assim, ó, no Sermão da Montanha, imagina 10.000 pessoas, e ele fala lá que tinha mais ou menos 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças, porque mulheres e crianças não eram contadas, não tinham valor. Mas como sempre tinha um número gigante, eu calculo de 10.000 pessoas num monte, como lá em Cafarnaum. O que acontece? Ele tinha microfone para falar aquela turma toda? Como é que eles puderam escutar isso tudo? Porque ele não falava para os tímpanos materiais, ele falava para o espírito de cada um. E outra coisa que ele falou lá no Sermão da Montanha, só para entender como eles entenderam, que eles foram lá para ser curados. Ele disse, gente, eu não vim aqui para destruir a lei. Porque eles estavam em cima de processo expiatório. Inclusive é o primeiro capítulo do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. Mas isso foi uma expressão que Jesus usou no Sermão da Montanha. Dizendo para eles, gente, eu não posso curar vocês, porque senão eu estaria destruindo a lei. E eles aceitaram isso tacitamente. Porque quando você falar o Espírito não precisa pensar. Até Paulo ele diz, né? A palavra mata e o Espírito vivifica. Então a gente vê nessas palavras de Jesus a grandiosidade desse Evangelho. E o grande objetivo, né? Porque Jesus veio exatamente falar para as almas. Ele não se importava com os homens em si, e sim com os espíritos, ou seja, com as almas desses homens. Ele não falava para o aspecto externo, ele falava para o aspecto interno. E na medida em que nós vamos, também hoje, ao estudar Jesus, que nós vamos então saindo dessa periferia, entrando mais na essência, nós vamos também desenvolvendo a nossa capacidade ontológica, não a lógica, ontológica, para poder pegar essas essências que estão nas entrelinhas, que estão, como está aqui nesse caso, nessa hipérbole fantástica que Jesus fala, e que
está tudo perfeito e não contraria os princípios dele. E só precisa de dedicação e estudo, né, São Luís? Exatamente. E um pouquinho de humildade e esperar que venha também auxílio, né, dos Ouvir, nossos espíritos protetores, né? E ouvir, né? Ouvir outras pessoas, até para Com você certeza. tentar entender como é que o outro pensa, É né? verdade. Eu acho que Essa troca de ideias precisa ter. Né? o que eu acho tão lindo na doutrina espírita é esse incentivo ao estudo. Exatamente. Né? Quando se diz assim, amai-vos, né? Ele já está dizendo assim, ó, continuando o mandamento, e instruí-vos. Que é o aprendizado. Né? Está dizendo assim, ó, vai ler. Hoje nós temos a internet, né? Tem a televisão, nós temos aí inúmeras obras. Eu vejo aí o esforço, né, de fazer. Olha só o esforço das obras básicas. Veja Chico Xavier com mais de 400 obras. Então temos tantas obras para ler. Então, por que não, né, Sr. Luís? Por que as pessoas têm tanta resistência ao estudo, né? Acontece o seguinte, o estudo, na verdade, ele precisa precisa observar que no primeiro momento as pessoas até podem gostar, porque ele fica girando perifericamente no psiquismo nosso. Mas ele precisa ser internalizado. E você não consegue internalizar uma informação se você não amar, se você não for afetivo. E se você não se dispor também, né? É que o amor está embutido nisso tudo. É um esforço, né, de cada um. É um esforço de cada um, para que então aquela informação que você recebeu não fique apenas como uma informação, e sim como um princípio ético, para que na hora do comportamento você tenha um comportamento ético e transforme em moral, que aí é o teu sentimento que você aplica no comportamento. Meu Deus, é muito conhecimento. Eu quero agradecer que o senhor venha aqui. Obrigada por esse banho de palavras legais. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha compreendido um pouquinho, né, como o Espiritismo é grandioso a vir nos ensinar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, fiquemos todos na paz de Jesus.